Fala aí, Chassi Quebrado, fique por dentro, número 21, sua revista digital onde você fica sabendo das notícias e dos bons negócios da semana, além de responder as perguntas da galera que participa. Vamos lá! Ambev compra mais de 400 caminhões Volkswagen. Pois é, a cervejaria fez uma compra gigante de caminhões para distribuição de bebidas. Foram 417 caminhões no total. Dos modelos Delivery 13160, Worker 17190 e o Worker 23230. Essa já é uma das maiores vendas de caminhões do ano e a maior para o setor de bebidas. Os caminhões vão ser utilizados pela Ambev para distribuição em todas as regiões do Brasil e o principal objetivo da compra é renovar a frota já circulante deles. Foton Caminhões apresenta seus modelos nacionais. O Mini Truck de 3,5 toneladas e o City Truck de 10 toneladas de peso bruto total estão sendo fabricados na linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul. Atualmente a Foton conta com uma rede de 23 concessionárias que vão receber os novos caminhões a partir dessa semana. Os caminhões da marca chinesa são equipados com motor Cummins ISF 2.8 litros, nas versões 111 cavalos e 131 cavalos de potência. Agora vamos às perguntas da galera. Aliás, se você não está participando ainda do concurso que vai te dar um corote de inox, vai lá no nosso canal do YouTube, que é o Planeta Caminhão TV. Inscreva-se e comente no vídeo do corote. As regras estão todas lá. Vamos às perguntas. Pergunta do Wilton Santos. Olá, vamos rumo aos 100 mil. Vê se consegue responder. O dinheiro do IPVA seria para a manutenção das rodovias? Então por que se paga pedágio e as rodovias estão em situações precárias? Wilton, esse assunto foi pauta do nosso portal nessa semana. A arrecadação de IPVA no Brasil é de mais de 30 bilhões de reais só com esse imposto e serve para fazer caixa para o governo. E o governo pode usar esse dinheiro para custear qualquer despesa da administração pública relacionada à natureza da arrecadação ou não. Em outras palavras, a destinação legal da grana do IPVA não é a conservação das estradas ou das ruas da cidade. Pode ser usada para isso ou não. O governo pode usar a totalidade do dinheiro para pagar outras contas e não pôr um centavo nas estradas se ele quiser. Na prática, o bolo é dividido com 40% para o governo do estado, 40% para a distribuição entre os municípios e 20% vão para um lugar chamado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Cara, por isso que é tão importante a consciência política, por isso que é tão importante você estudar bem em quem você vai votar, saber quais são as propostas, saber quais são os projetos que o seu político prometeu, se ele cumpriu, se ele não cumpriu, antes de dar o seu voto. É o teu voto que põe o cara certo ou põe o cara errado lá para representar a gente. Pergunta do Carlos Elias Daher. Quanto mais informações vindas no setor de transportes, melhor. Tá de parabéns seu programa, está sustentando a que veio. Me fale sobre encarroçamento de ônibus com seus modelos à venda no mercado nacional. Sucesso, Planeta Caminhão. Assim, e é possível também falar sobre ferrovias? Ô chefe, primeiramente, obrigado pelas palavras. Mas aqui a gente fala de caminhão, cara. Só caminhão. Valeu. Pergunta do Jean Fernandes. Fala aí, Sérgio. Tem como fazer uma matéria do nosso bom e velho Rádio PX? Sobre a linguagem usada, a importância do aparelho para o estradeiro e tudo mais? Boa, Jean, deixa com a gente, nós vamos providenciar. Pergunta do Rafael Silva Martins. Fala, Sérgio, como sabemos os paraguaios costumam importar caminhões diretamente da Europa? Queria saber se é possível comprar no Paraguai um desses caminhões, trazê-lo para o Brasil e emplacá-lo sem problemas. Parabéns pelo canal e um forte abraço. Fala, Rafael. Primeiramente, obrigado pelas palavras, amigo. Cara, assim, possível é, mas não é nada simples. Importar caminhão 0 km é permitido pela lei. Aliás, você só importa caminhão em duas condições, ou 0 km ou com mais de 30 anos para fins colecionáveis. Mas tem uma série de processos e de aprovações que provavelmente vão fazer com que a conta não feche. Porque o Brasil tem uma política de proteção à indústria nacional muito forte e as taxas de importação para caminhões, além de todos os outros impostos que vão ser cobrados para você trazer esse caminhão para cá, podem chegar até 88% do preço do pesado. Isso são os impostos, tem o frete e tem a conversão de moeda também. Então, fazendo uma conta meio de padaria para trazer um caminhão americano para cá, por exemplo, né? Um Kenworth T680 zero hoje custa quase 150 mil dólares.
Convertendo para a nossa moeda, só a conversão, dá 470 mil reais. Mas o frete, que eu não sei muito bem quanto sai, mas vamos dar um chute de 20 mil reais se vier marítimo, vai chegar em 490 mil reais o caminhão comprado e colocado aqui no Brasil. Colocando esses impostos, o valor vai para 920 mil reais, ou seja, fica muito pesado. E sobre a sua pergunta, se você quiser trazer um caminhão europeu comprado no Paraguai, só poderia ser 0 km, e lá não é o país de origem do caminhão, então você não vai ter vantagem nenhuma. O melhor seria negociar diretamente com o país de onde o caminhão é fabricado. Beleza? Pergunta do Luiz Augusto Faria de Avelar. Fala, Sérgio, você sabe nos dizer para quando a Iveco Caminhões do Brasil irá lançar as novas cabines do Eurocargo italiano para o Tector brasileiro e quando serão lançados os novos Stralis NP e os novos Stralis X-Way, assim como as novas Daily, que já rodam há anos na Europa? Tem alguma informação junto ao diretor Ricardo Barion da Iveco para nos passar? Abração a todos e rumo aos 100 mil inscritos, aguardo sua resposta. Ô Luiz, eu não sei te dizer nenhuma dessas informações, tá? O pessoal da Iveco comentou com a gente que vão ter algumas novidades interessantes na Fenatran, mas não nos informou ainda quais serão. Aguardemos que a Fenatran está quase aí. Pergunta do Tairo Straight. Qual a diferença do MB2644 com cubo redutor e o Canelinha? Tairo 2644 tem essas duas versões de eixos. Por quê? Porque o caminhão que roda em regiões fora de estrada chega a quebrar o diferencial, até mesmo quebrar os eixos se for usado com sobrecarga. Então, para essas operações, tem os eixos com redução nos cubos, porque ele tem um conjunto de redução lá na ponta de eixo para segurar o tranco nessas operações. Já o chamado Canelinha não tem esse cubo e é usado em operações rodoviárias, onde o esforço é menor que as aplicações fora de estrada. Pergunta do Lucas. Sérgio, como funciona o câmbio caixa seca? Tem que fazer até mágica para entrar as marchas? Rumo aos 100 mil. Então, Lucas, vamos lá, né? Um dos câmbios que ficaram bem conhecidos como caixa seca aqui no Brasil é o Eaton Fuller, que na verdade não é uma caixa seca, porque ele tem lubrificação, ele tem óleo lubrificante. Ele é assíncrono. Assíncrono é o câmbio que não tem anéis sincronizadores. Para que serve o anel sincronizador? Para facilitar o engate das marchas. Falando de uma forma simples, o anel sincronizador ele sincroniza a velocidade entre as engrenagens do câmbio. Pisou na embreagem, tirou uma terceira para ir para uma quarta, as velocidades das engrenagens elas estão em velocidades diferentes, né? Aí o anel sincronizador faz o ajuste dessas velocidades para que a marcha seguinte entre com suavidade. Na assíncrona, você tem que trocar na hora certa. Precisa ter habilidade porque tem que ser no tempo certo. Você chega, você tem uma ideia, a sentir os dentes diminuindo a velocidade numa caixa como essa para entrar outra marcha. Se você errar o tempo certo numa subida, provavelmente você vai ter que parar o caminhão para começar tudo de novo. Inclusive as RTs não tinham sincronizado nem em primeira. Você tinha que frear a embreagem no botãozinho azul para todo o sistema ficar parado e aí sim entrava a primeira. Para você ter uma ideia, até hoje tem muitos caminhões americanos que oferecem essa caixa como opcional em modelos 0 km. E tem mais uma curiosidade. As automatizadas estão dispensando agora, estão voltando atrás e dispensando os anéis sincronizadores, porque eles são caros e tem um certo desgaste. Agora a inteligência do módulo da caixa, que conversa com o motor, faz a troca no momento certo. Interessante, né? Pergunta do Tom Jazz Bass. Fala, Farol de Milha. Sérgio, o ano do caminhão conta na hora de agregar ou carregar? Rumo ao 1 milhão de inscritos. Fala aí, toca a fita. Rumo a 1 milhão de inscritos, aí sim. Cara, vamos lá. Sim, o ano do caminhão é muito importante, importa muito para quem agrega, mas não tem uma política nacional que diga qual que é a idade mínima para agregar. Isso vai da política de cada embarcador, mas os melhores fretes normalmente estão relacionados a caminhões mais novos. Pergunta do José JS. Fala um pouco do 3/4 FL da Volvo, consumo, capacidade de carga, potência, etc. Desde já agradeço. Parabéns pelo canal, sou fã desde os 35 mil inscritos, rumo aos 100 mil subs. Fala, José. Cara, tudo bem? Primeiramente, valeu pelas palavras e obrigado por estar com a gente desde essa caminhada, desde os 35 mil. Bacana. A linha FL da Volvo é uma família de caminhões disponível na Europa, em alguns países da Ásia também. Tem motor Euro 6 de 210 e 240 cavalos. São caminhões urbanos de 10 e 16 toneladas que usam os motores Volvo D5K
e D8K de 5,1 e 7,7 litros. Eles são muito usados em aplicações urbanas, coleta de lixo, coleta de resíduos para reciclagem, serviços urbanos, distribuição de cargas leves e também transporte de curtas e médias distâncias. O preço dele em Portugal parte dos 70 mil euros. Mas tem muitos rumores sobre um 3/4 brasileiro e recebemos muitas perguntas sobre esse caminhão. E a gente aqui não está sabendo de nada. Pergunta da Kátia Ferreira Matias. Boa tarde, Sérgio. Eu tinha visto falar que a antiga fábrica FNV, Fábrica Nacional de Vagões, também fabricava implementos rodoviários. Rumo aos 100 mil. Kátia, as origens da FNV estão ligadas à produção de materiais para o transporte ferroviário, mas a Fábrica Nacional de Vagões, que foi fundada em 1943, no Rio de Janeiro, que depois inclusive mudou-se para Cruzeiro, no interior do estado de São Paulo, teve uma grande importância na produção também de diversos equipamentos rodoviários. Já em 1947 produzia carrocerias de ônibus e em 1954, ao mesmo tempo que iniciava a montagem de rolos compressores, sob licença da norte-americana Huber, obtinha também financiamento para a fabricação de chassis lá naquela época da nascente indústria brasileira de caminhões. Pergunta da Caroline Harbaugh. Olá, boa tarde. Quero saber quais os cursos necessários para dirigir um caminhão de transporte de valores. Já tenho CNHD. Caroline, o curso de extensão para transporte de valores é exigido por todas as empresas que realizam esse tipo de serviço quando contratam novos motoristas. Para poder fazer esse curso é necessário, antes, ter o diploma de curso de vigilante, ser brasileiro naturalizado, ter completado no mínimo a 4ª série do ensino fundamental e ser maior de 21 anos. O curso custa em média aqui em São Paulo R$ 450. Tem carga horária total de 50 horas e aborda disciplinas como legislação aplicada, transporte de valores, situações de emergência, armamento e tiro e direção defensiva e de fuga. O curso só pode ser ministrado por instituições homologadas e pode ser encontrado facilmente na internet. Boa sorte! Pergunta do Diogo Gomes. E aí, Sérgio, é os Ford Cargo que usam o motor Cummins? E qual é o melhor Cummins que tem? Diogo, todos os Ford usam Cummins, exceto os extra pesados 2042 e o 2842, que usam o Cursor 10 da FPT. Agora, quanto ao melhor Cummins que tem, essa é uma pergunta difícil. A galera da estrada gosta muito do Cummins C, né, que inicialmente era produzido com as potências de 220, 250 e 300 cavalos. Depois, ele evoluiu. Pergunta do Leonardo Galaface. Olá, Sérgio, gosto bastante do canal. Gostaria de saber se pode trazer um caminhão americano para o Brasil, como um Peterbilt, para usar para trabalhar, rumo aos 100 mil inscritos. Leonardo, obrigado, amigo. Ó, trazer pode, você vai ter que recolher todas as taxas, todos os impostos para poder importar o caminhão, a gente falou sobre isso agora há pouco, e fica bem caro e inviável, né? Fora que você vai ter restrições nos implementos, porque os modelos bicudos, com aqueles pescoços longos, com comprimento do cavalo longo, eles acabam se atrapalhando nas nossas legislações de comprimento máximo. Agora, se você quer trazer um, fazer um implemento especial para ele e arrumar um frete que pague isso tudo, a princípio a gente não sabe de nenhuma menção na lei que proíba ele de rodar trabalhando no país. Pergunta do Samu. Sérgio, fala mais sobre o Nikola One. Olha só, fala, Samu. A gente fez um vídeo sobre o Nikola One. Depois dá uma olhada no nosso portal, lá no nosso canal do YouTube, que é bem interessante. O Nikola One ele é um caminhão híbrido norte-americano classe 8, como eles chamam por lá, que são os caminhões acima de 15 toneladas. Ele usa 6 motores elétricos, um em cada roda, e são alimentados por uma bateria de 320 kW. Todo esse sistema é alimentado por um gerador a célula de hidrogênio, que recarrega as baterias junto com a energia gerada pela frenagem do caminhão. O Nikola One tem contrato de produção de 5 mil unidades na fábrica de Fitzgerald, em Tennessee. Tamo de olho. Pessoal, é isso aí. Acabou por hoje. Valeu por assistir. Muito obrigado. Não deixe de dar aquele like que tanto nos ajuda e aquela compartilhada que nos ajuda mais ainda. Cara, obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Forte abraço, irmão.